salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Hoje a gente vai ver uma dica do nosso querido irmão desperto, William, sempre aí nos mandando ótimas dicas como essa. E ela fala o seguinte: acampamento da Marinha às margens da Raposa Tavares, em Assis, chama a atenção de moradores. A assessoria de comunicação da Marinha informou que se trata de um deslocamento de rotina em funções de exercícios programados. Acrescentou ainda que não há nenhuma atividade específica sendo realizada na cidade. Bom, meus irmãos, antes da gente prosseguir com a notícia, você sabe que as três forças, de segurança, Marinha, Aeronáutica e Exército, declararam o apoio, ao Bolsonaro caso houvesse um rompimento dos poderes. Isso inclusive causou aqui a saída de 3 comandantes das Forças Armadas e também tem gerado muita preocupação nos partidos políticos, PT, Partido do Ciro, todos eles estão muito preocupados. Inclusive, o próprio Supremo já tentou aí marcar com o Michel Temer, que foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes, que foi justamente o que Bolsonaro pediu, o impeachment dele. E pelo que eu sei, o próprio Alexandre de Moraes já falou aí nas redes sociais que não foi nada demais, se o Bolsonaro acha legal o pedido dele, que ele tinha que fazer mesmo. Ou seja, colocando meio que uns panos, ali em cima da treta. Parece que eles não querem levar isso adiante. Inclusive, dizem que o próprio Michel Temer foi lá tentar marcar aí um encontro entre os dois, um almoço. Não sei se rolou, mas estava a conversa. E antes disso também o STF vinha rejeitando alguns pedidos para conversar do presidente. E agora parece que os caras ficaram mais humildes e estão a fim de conversar. Então, meus irmãos, isso só reforça, inclusive esse posicionamento meio esquisito aqui, dessa matéria do G1 que a gente vai ver. Isso só reforça que alguma coisa pode de fato estar em andamento e pode acontecer dependendo da repercussão que vai haver no dia 7 de setembro. Infelizmente, e eu digo para vocês infelizmente mesmo, as pessoas deveriam parar o Brasil por motivos legítimos, pelas suas causas, e não jamais por políticos. Mas parece que muita gente está indo com a intenção de dizer: Bolsonaro, eu autorizo que você dê um golpe. É isso que está aparecendo. E o pior é que o pessoal não tem percebido que Bolsonaro é de fato o homem que deveria levantar essa nação. Ele tem currículo para isso. Tem alguma prova de que ele é um cara honesto e bem intencionado? Porque eu estou vendo justamente o contrário. É o que eu tenho falado para vocês. Eu vou ler a matéria e depois a gente continua com o nosso raciocínio. Um acampamento de uma tropa da Marinha chamou a atenção dos moradores de Assis neste domingo, dia 29. Os militares montaram barracas e estacionaram veículos blindados da Marinha em uma área próxima à rodovia Raposo Tavares. Moradores fizeram fotos e vídeos do local e entraram em contato com a redação da TV TIM para saber mais sobre a ocorrência inusitada. Então aqui a matéria já diz que não é uma coisa comum de acontecer, inusitada. Tanto é que chamou a atenção da imprensa e muito mais dos moradores que estão ali. Então, meus irmãos, eu sinceramente não posso dizer, até porque eles já esclareceram que não é nada demais, é só um exercício, mas eu acho estranho, muito estranho. Em nota, a assessoria de comunicação da Marinha informou que se trata de um deslocamento de rotina em função de exercícios programados. Acrescentou ainda que não há nenhuma atividade específica sendo realizada em Assis. E aqui já encerra a matéria. É impressionante, meus irmãos, como quando não é interessante ficar falando desses assuntos, a mídia encerra o mais rápido possível. Esse é o tipo de matéria que eles fazem unicamente e exclusivamente porque muita gente está preocupada com o que a Marinha está fazendo ali. E eu pergunto, você também não ficaria, você próximo de um lugar desse? A polícia também já declarou apoio, caso houvesse também um rompimento, ao Bolsonaro. Então eu acredito, meus nobres, que alguma coisa está sendo articulada aí. Agora é claro que se você fosse fazer uma coisa desse tipo, certo? Eu pergunto a você, você sairia espalhando pelos 4 cantos do mundo ou você faria tudo em alto sigilo? Até porque você vê, o STF ele não brinca. Ele manda prender, ele manda buscar, sem pensar 2 vezes. É uma das coisas também que tem preocupado muita gente nesse país. Porque de fato eles pararam de cumprir a legislação para se tornarem legisladores. Sendo que nenhum foi eleito por ninguém. Até eu acho que isso deveria ser uma coisa que deveria ser mudada. Se um dos principais poderes da nação é o STF, então eles deveriam ser eleitos pelo povo. É claro que só podia se candidatar juízes, competentes e tal, tudo bem, mas que fossem eleitos pelo povo. Apresentasse o currículo, a história dos caras, para que a gente pudesse ver como eles têm trabalhado e para quem tem trabalhado nas suas vidas de advogado, de juiz e etc. Não é? Mas não, os caras simplesmente botam quem eles querem e pior, muitas vezes acaba meio que se vendendo uma cadeira daquela.
Porque chega um grande e diz, olha, eu quero que você coloque fulano, se você botar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí acaba se vendendo mesmo o cargo. E chegando pessoas ali que na verdade não deveria. Uma coisa que todos têm que ser honestos para perceber e falar é que as coisas como estão no Brasil não está dando certo, meus irmãos. Por exemplo, a gasolina, ela tem aumentado muito, todo mundo tem sentido isso. E mesmo quem não tem carro, que não tem moto, que não tem veículo nenhum, sente o preço do aumento, porque tudo vem através do petróleo, seja de caminhão, seja em carros comuns, mas tudo chega até nós através dos veículos. Ou seja, direto ou indiretamente através do petróleo. E toda vez que aumenta o combustível, eles dizem, não, é porque lá fora aumentou, tem que repassar. Mas agora, meu irmão, acabou de baixar. O preço do barril do petróleo baixou. E por que esse preço não é repassado pra gente? Por que não estamos tendo o preço diminuído lá na bomba? Porque, como eu falo sempre pra vocês, quem acompanha esse canal já tá com calo no ouvido de tanto ouvir isso, se trata que nós devemos, e devemos muito. Cada vez o governo abre mão das suas fontes de renda, passando seus serviços essenciais. Empresas que lucram e lucram muito para a mão de iniciativas privadas, ou seja, aquele bolão de dinheiro vai para o cofre do sistema. E aí o governo não diminui sua máquina pública. Você não viu nenhum ministro do STF ter o salário reduzido, perder alguma regalia, aqueles 11 ministros que dão despesas bilionárias. A mesma coisa no Congresso. Você não vê nenhum deputado, senador, presidente abrir mão de qualquer regalia, tem uma diminuição nos seus salários. Nem sequer o número de parlamentar por eleição está sendo diminuído. E ao mesmo tempo que isso acontece, o país não consegue novas fontes de renda, ao contrário, privatiza, abre mão das que tem. Então da onde é que ele vai tirar o dinheiro? Ele vai tirar de cima de nós. Nós passamos a ser a única fonte de renda que eles têm. Mas nós já pagamos o máximo que a gente pode. Então o que é que acontece quando você já paga o máximo que pode? Começa-se a diminuir o seu poder aquisitivo. Se você for comparando ao passar dos anos, cada vez nós ficamos mais pobres. Com a desculpa que, mas agora existe o financiamento, você tem consórcio. As pessoas começaram a adquirir bens que talvez os nossos avós não tinham. Vale lembrar que os nossos avós não tinham porque não existia financiamento. Quando criaram isso, as pessoas tiveram a falsa ilusão que agora aumentaram seu poder aquisitivo. Quando na verdade elas não aumentaram, elas simplesmente adquiriram o dom de se endividar. E isso não é um dom, é uma maldição. Antigamente você só comprava se tivesse o dinheiro. Às vezes um compadre, uma comadre muito conhecida vendia ali fiado confiando na palavra, no fio do bigode. Os bancos perceberam ali, e eu falei isso em outro dos nossos vídeos, não sei se eu consegui soltar, mas espero que sim. Eles perceberam que endividando as pessoas eles ganhariam mais. Poderiam vender os produtos muito mais caros e além disso ainda cobrar juros. Da mesma forma também foi feita com as nações, em nível global. Então, em outras palavras, meus irmãos, a situação atual do Brasil, ela é preocupante. Porque não é uma coisa desse governo, eu gosto de deixar claro isso, não é uma coisa apenas desse governo. Esse governo está sendo só mais um incompetente como todos os outros. A verdade é que esse sistema de dívida ele só vem aumentando ao longo dos anos. E do jeito que o Brasil é atrelado e dependente do sistema financeiro internacional, um golpe, o chamado golpe agora, ia piorar em muito a crise atual. Eu acredito que o litro da gasolina, por exemplo, vamos dizer que 7 de setembro dê legitimidade para o Bolsonaro colocar os tanques na rua e tomar o poder sozinho. Vamos dizer que isso aconteça, apoiado pela Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Tudo bem, isso aconteceu. O Brasil é dependente do sistema internacional financeiro. Preste atenção nisso. Ou seja, a gente precisa que eles coloquem dinheiro aqui. Nosso dinheiro, inclusive, nem é nosso. Nós temos um dinheiro atrelado ao dólar. Se isso acontecer, o que você acha que aconteceria no dia 8? Para quanto iria o litro da gasolina e para quanto iria o dólar? Você não tenha dúvida que essa era a desculpa perfeita para quebrar de vez o Brasil. Se você for olhar por esse lado, meu irmão, você vai entender que a situação atual é ruim, porque estamos reféns, literalmente, de 11 ministros que fazem o que querem, pararam de legislar, e pior, tem várias denúncias, como a de Jorge Cajuru, a mais conhecida, de venda de sentença por parte deles. Não sei se é verdade, mas você olhando o comportamento deles, ficando contra a população e soltando corruptos, a pessoa tem que dar alguma credibilidade a uma denúncia como essa. Então, a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, mas seria bom que essa coisa fosse feita através da lei. Uma CPI, uma investigação em cima deles. O problema também que a gente sabe que o Senado, do jeito que está, não vai aprovar isso, porque pelo menos 30% confirmados dos parlamentares que estão ali devem alguma coisa ao STF, são investigados. Tá tudo ali na gaveta deles. Quando algum começa a falar muito grosso, ele tira o processo e começa o Deus nos acuda para esses caras.
Então, meus irmãos, você vê que a corrupção ela também é uma ferramenta do sistema que impede que as coisas sejam feitas da maneira que deveria. Então, ficar do jeito que tá não dá. A gente tá afundando. E ao mesmo tempo, apoiar o golpe também não dá, porque vai agravar ainda mais a crise que a gente já se encontra. E ainda mais, como eu disse, mesmo você que confia em Bolsonaro, você confia 100% para deixar tudo na mão dele, livre, leve e solto, já pelas indicações, pelos acordos que ele tem feito com o Centrão, se desmentindo, não cumprindo suas promessas de campanha, vergonhoso como ele muda a opinião dele, dá água pro vinho, e não sente nem vergonha por fazer isso, porque meu pai sempre disse, a gente pode não ter um centavo no bolso, mas um homem ele tem que ter palavra. E o presidente tá muito longe disso. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Mais uma vez, num caso desse eu digo para vocês que a situação é difícil. Justamente quem poderia mudar tudo não tá nem aí. E só age quando é instigado justamente por um dos lados, que é o povo. O povo é que tem a força. Se você pega qualquer patriota, qualquer pessoa que realmente estudou, como eu tenho mostrado aqui, Dr. Batista Vidal, Adriano Benayon, o próprio Dr. Enéas, todos eles são unânimes em dizer que quem tem o poder para mudar isso é o povo. Mas o povo está adormecido e só age, repetindo, quando é instigado por um dos lados. Então dessa maneira realmente não dá. Enfim, deixa teu comentário aí, meus irmãos. O que é que você acha dessa movimentação da Marinha? Você acha que é um simples treinamento mesmo? Ou algo está sendo feito por debaixo dos panos? A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.